tá bom? O goleiro Jean não deve permanecer no Cerro Porteño para a próxima temporada. E a informação ela vem primeiro do Paraguai, tá? Onde a gente vai trazer essa informação. Meu espanhol ele é patético paranaense, mas já vai servir para a gente trazer algo a respeito sobre. E a gente tem também uma questão de que a gente precisa conhecer. Com o retorno de Roberto Gatito Fernandes, há grandes chances de Jean Fernandes deixar o Ciclone. Ele tem pesquisas do México e uma delas do Brasil, e é do Bahia. Eu recebi uma informação em primeira mão, agora há pouco, que casa com essa informação, que Jean se apresenta ao Cerro, mas ele teve sondagem do Esporte Clube Bahia para regressar ao Esquadrão de Aço. Mas ele se reapresenta amanhã, normalmente, ao Cerro Porteño. O goleiro que é alvo de críticas por conta de um incidente da sua vida pessoal e que, para mim, é algo extremamente complexo, porque é algo que ele tem que se decidir com a justiça e a justiça julgar o parecer. Marinho Júnior já falou até a respeito desse pormenor do goleiro. Acho que é um bom goleiro, evoluiu bastante dentro do gol. É um jogador que bate falta, bate pênalti, tem um bom jogo com os pés. Então, o goleiro Jean houve uma sondagem do Bahia a respeito do goleiro, não é proposta, não é interesse, não é nada. O Bahia falou, vem cá, vai sair daí, Pô, quer vir para cá não? De quebrada? Mas há essa resistência da torcida. O problema do goleiro vir ao Bahia é a resistência da torcida e também a falta de um goleiro ter da situação do goleiro com relação à agressão à sua ex-esposa. Parece que eles já se resolveram judicialmente e parece, não tenho informação e não busquei a respeito, porque de vida de marido e mulher, cada um resolva a sua, as coisas foram resolvidas judicialmente. Dentro dos 4 paus, dos 3 paus, ele defende muito bem aí dentro dos números dele. Ele tem números interessantes no Campeonato Paraguaio, tá? A gente pode trazer essas estatísticas para você. No Paraguaio, ele está lá há algum tempo, né? Desde 2021, ele fez ano passado 38 jogos e tomou 2 cartões amarelos, ou seja, é um goleiro que é bem regular dentro das suas estatísticas, faz um papel bom com os pés, batedor de falta, batedor de pênalti. Ele jogou na primeira divisão do Clausura de 2024, de 22 jogos ele jogou 16, sofreu 22 gols, ficou 3 jogos sem sofrer gols, com 73% de jogos como titular e 73% dos minutos em campo. É um goleiro de 1,88, de perna esquerda, e que é assessorado pela empresa Azir Sport. O seu valor de mercado gira em torno de 1.800.000 euros. Na cotação a 7 conto, dá um valor interessante. Então, a gente tem números interessantes sobre um goleiro que já passou por aqui, tá? Que teve um problema lá no São Paulo, depois foi para o Atlético Goianiense e teve bons números também, mas é um goleiro que tem 29 anos, é da terra, seria muito legal se víssemos ele representando o Bahia na Libertadores de América. É um goleiro que tem identificação, é um cara que poderia fazer esse papel bom aqui no esquadrão, acredito eu, e aí é crença minha, tá? Que ele pode fazer um papel muito bom aqui. Na Libertadores, Jean jogou 6 jogos, tomou 5 gols e ficou aí 2 jogos sem sofrer gol. Na primeira divisão, no Apertura, foram 22 jogos, com 17 gols tomados e 9 partidas sem tomar gol, e jogou um jogo na Copa Sul-Americana onde ele não foi vazado. Jean é a bola da vez, ou poderia ser, né, a bola da vez do Bahia. Mais um goleiro sondado pelo esquadrão. É um cara que tem números legais, né? Um dos goleiros interessantes da competição Libertadores de América, e é o cara que está sempre relacionado, só quando não está
machucado e tal, mas é um cara que nos últimos jogos da equipe, nos últimos 5 jogos, ele não foi utilizado, sendo reserva em apenas um. E em 4 ele não teve no plantel. E com a chegada de Gatito, perde esse espaço lá no Cerro Porteño e pode ser uma opção ao Sport Clube Bahia. Volto a repetir a minha opinião sobre o atleta. O goleiro Jean é um bom goleiro para o Sport Clube Bahia. É um goleiro que eleva o nível dos goleiros que aqui estão, que vai trabalhar com o Marcos Felipe, com o Danilo, para poder esse nível subir um pouco mais e fazer as coisas funcionarem do jeito certo. Não é um baita goleiro. O Rafa, ele até disse em outrora que traria Bento do Atlético do Paraná como uma boa opção para o gol. Acho que Jean ou até o Keylor Navas, que vai chegar aí, poderia chegar aí no esquadrão, que está sem clube ultimamente, seria uma opção mais interessante. Keylor, que é multicampeão, aonde passa o goleiro pega muito e vai fazer um papel bem. Acredito muito que a contratação de Jean seria interessante. No futebol brasileiro, a gente teria o Mikael, o goleiro do Atlético Paranaense, como um goleiro novo, valor, né, de mercado alto, mas desvalorizou porque caiu e cairia como uma luva aqui também, já que o Atlético Paranaense, a gente tem o Eric na alça de mira, tem outros jogadores que a gente poderia trazer também, como Mastriani, e o Zapelli e o próprio Canóbio, que deve ir para o Palmeiras. Então, deve ter jogadores aí que são interessantes também em alguns times do futebol brasileiro, com menos destaque. Entre Léo Link e Jean, na dividida, eu traria Jean, que tem um pouco mais de experiência e que joga melhor, né, com os pés e que é identificado com o Sport Clube Bahia. Acredito muito na questão da identificação. Vou trazer o Wesley aqui para a tela, que ele vai falar de um outro assunto, mas eu quero saber, Wesley, qual é a sua opinião sobre o goleiro Jean, goleiro do Cerro Porteño, que o Bahia demonstrou a fazer uma sondagem pelo goleiro do Esquadrão, segundo a imprensa paraguaia? Boa noite, João. Boa noite a todos. O áudio está acessível. Show de bola. Cara, o Jean é um goleiro, né, que vinha... Acho que a gente pode dizer que ele tinha tudo para despontar. No início da era dos goleiros jogam com os pés, né? Por mais que ele estava num clube que não era tão, entre aspas, assim, lá atrás, bem no início, com um chamativo, a gente pode dizer assim, o Jean sempre foi um cara que despertou interesse dos outros clubes. Até que o São Paulo achou ele como a bola da vez. E aí o São Paulo foi a primeira equipe, a gente pode dizer assim, com a carga maior, a gente pode dizer dessa forma. Uma carga maior, porque uma coisa é você pegar no Atlético Goianiense e outra coisa é você pegar no São Paulo. A gente vê a diferença. Um exemplo, a gente via o Hugo, que começou no Flamengo, e o peso que levou uma falha ou outra, né? Isso acaba acontecendo. E o São Paulo, cara, o Volpi, que é um puta goleiro, na minha humilde opinião, não falando assim que ele tem alguma coisa com o Bahia em si, só mais como exemplo, cara, o Volpi eu acho um baita goleiro, e é um goleiro que, tipo assim, para alguns de São Paulo, porra, top, o Volpi tirou onda, para outros, porra, foi desperdício, para que eu trouxe esse cara para cá. Então, tipo assim, a gente vê que tem sempre quando chega num clube grande, acaba tendo alguns problemas. E os maiores problemas do Jean foram extracampo. Isso é o mais bizarro ainda, que se a gente fosse olhar assim, daria a entender que o Jean pudesse alavancar a carreira dele. Mas quando seus colegas de profissão tinham problemas no campo, o Jean era um cara que tinha um problema extracampo. E hoje em dia tem muitas essas questões sociais envolvidas, né? Assim, tá um pouco além do futebol, a gente pode dizer assim. E é bom em certos momentos que esteja, e talvez em outros acabe atrapalhando alguns atletas, mas cada um responde de uma forma diferente. Mas em relação a ele hoje, né, eu acredito que ele seria uma boa aposta para o Bahia em relação a Libertadores. É um goleiro bem rodado, isso aí é inegável. É um cara que, querendo ou não, chama a atenção por onde passa, arrisca lá bater seus pênaltis, né? Tem uma boa, a gente pode dizer, né, sabe jogar com os pés, naquele famoso e simples. Mas o goleiro, fundamental é saber defender. E nos últimos anos, o Jean se mostrou ser um goleiro que sabe defender e sabe jogar com os pés. O que pro Rogério hoje, não vou dizer que seria a cereja do bolo pro Bahia. Porque diferente do último ano, quando eu vim falar de arroz tipo 3,
Hoje vocês me dão razão, né? Hoje eu Ou falo, não, porra, né? hoje, no início, porra, tá de sacanagem, não sei o quê. Hoje vocês falam, puta, some, tira do clube. Some com isso daí, pelo amor de Deus. Mas assim, falando sério, acho que o Jean hoje, mesmo ele tendo passado por esses problemas, mas tem que ter uma conversa com ele para saber como ele tá mentalmente falando. Porque uma coisa é lá no Paraguai, onde a pressão que vem de fora é bem menor. Pode ter a pressão ali de jogo, né? A pressão de diretor, de presidente, de treino. Agora, aqui no Brasil, ele vai ter que lidar com essa pressão do gol, que, porra, nas equipes grandes como o Bahia, aumenta, o nível sobe, é elevado e tem que ser elevado. E também tem que ver como é que ele vai lidar com essas. Com as questões extracampo, é o que o meu amigo Wesley quis dizer aí sobre o goleiro Jean, goleiro de 29 anos que está no Cerro Porteño.